suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Pelo que disse, versículo 15, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Até aqui, senta dando glória a Deus. Irmãos, eu prometo que serei breve, porque eu já ouvi, o Senhor já falou conosco através dos louvores, das oportunidades, do testemunho do nosso irmão cantor. Eu conheço, talvez ele não lembre de mim, mas ele é lá do bairro São Jorge, né? Conhecemos o seu pai, eu acho que o diácono Fernando, pastor, né? Amém? Somos vizinhos lá. E Deus já falou através da peça que as irmãs, né, encenaram aqui poderosamente. Quando a mão do Senhor ela entra ao nosso favor, não devemos temer o que o homem nos manda. Mas como esse é o tema do culto, né, falar sobre Ruth, e assim, eu fui convidada hoje à tarde e eu corri, tinha 1 hora para estudar e corri para os pés do Senhor. E eu falei: Senhor, eu preciso falar aquilo que o Senhor quer. Porque se a irmã que foi convidada para estar lá não pôde ir, o Senhor, aleluia, ninguém é substituível. O Senhor vai falar através de mim, como poderia falar através de qualquer um dos irmãos que estão aqui presentes. E ali eu comecei a ler e estudar dentro daquela 1 hora. E Deus falou algo forte ao meu coração e me deu um tema, coisa que eu quase não faço. Eu sei que é bom dar tema à pregação, mas hoje Deus falou forte ao meu coração. O Deus que escreve uma nova história com a igreja que avança. Aleluia! Esse é o tema dessa pregação nessa noite. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: você serve. Não, tá pobre, fala mais alto: você serve a um Deus que escreve uma nova história para a igreja que avança. Não para a igreja que recua, mas para a igreja que avança. Irmãos, vamos falar sobre Ruth. Mas antes de chegar a Ruth, nós temos que falar sobre Elimeleque, sobre Noemi, sobre, aleluia, Malom e Quilion, que são os seus filhos. A Bíblia diz que Elimeleque, ele morava na terra de Judá, em Belém. Uma terra que tem por significado casa de pão, casa que alimenta, casa que sustenta, casa que tem providência de Deus, casa que tem alimento diário. Só que no contexto da história, naquela época, o povo era governado por juízes, como a irmã a pastora Adriana, né, nos falou nessa noite. Era naquele contexto de Gideão que eles estavam. Eles plantavam e o povo vinha e saqueava tudo. Então eles estavam passando fome, porque os seus opressores ainda fustigavam o povo de Deus naquela época. Agora Elimeleque, ele pega a sua esposa Noemi, ele vai a caminho de Moabe. Moabe significa tentativa. Elimeleque, irmãos, trazendo para o contexto judaico, ele era para ser o homem mais feliz da terra. Por quê, pastora? Porque ele era casado com uma mulher sábia, uma mulher dona de casa, uma mulher que cuidava do seu marido e uma mulher que, além de amá-lo e cuidar dele, tinha dado a ele 2 filhos homens. Porque para um judeu ter um filho homem já estava com a sua descendência garantida. Imagina ter 2 filhos homens. Ou seja, Elimeleque podia bater no peito e dizer: Deus olhou por mim e me amou. Mas ele entra numa crise juntamente com o povo de Belém. Só que Elimeleque faz uma coisa que é terrível aos nossos olhos. Falar em crise parece até que a gente está vivendo nesse contexto, né? E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você que a crise pode ser lá para o governo. Aqui a crise
pode ser para aqueles que estão roubando. Mas para nós que somos servos de Deus, eu não aceito crise na minha e na tua vida. Porque eu não sirvo a um Deus que vive em crise. Deus não está lá no céu fazendo conta e vendo a quem Ele vai abençoar, porque amanhã não vai ter bênção para dar. Não! Ele tem bênção hoje, Ele tem bênção amanhã, Ele tem bênção de madrugada, Ele tinha bênção ontem, Ele é o dono da bênção. Só que Elimeleque, ele não faz isso, ele não entende dessa forma. Ele pega a sua esposa e pega os seus 2 filhos e vai para a terra de Moabe, terra da tentativa. Creio eu que Deus olhava do céu e falava: não, Elimeleque, não vai. Para, Elimeleque, ouve a minha voz, Elimeleque. Tudo que eu quero é falar contigo. Desde os dias da antiguidade, desde os primeiros dias escritos na Bíblia, em Gênesis, tudo que Deus queria era falar com o homem. A Bíblia diz que ao raiar da tarde e pela manhã, Deus vinha e falava com Adão e Eva. Deus nunca deixou de falar com o homem. E eu lembro que Adão e Eva eram separados para Deus, porém não podiam fazer uma única coisa. E quando tentaram e começaram a fazer aquilo que não era da vontade de Deus, ficaram separados de Deus. Assim fez Elimeleque. Ele era separado para Deus, porque senão essa história não estaria contada aqui. Deus chamou Elimeleque para uma tão grande obra, mas não era para ir para Moabe. Aqui eu já quero te dizer uma coisa: se você está pensando em fazer algo, para tudo nessa noite e peça a resposta de Deus. Peça a resposta de Deus para a tua vida. Porque às vezes nós ouvimos coisas, ouvimos até conselhos de liderança, de amigos, de mãe, de pai, mas aquilo que está no nosso coração é o que nós queremos. E a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você plantar hoje obediência, você vai colher vitória no dia de amanhã. Agora Elimeleque pega os seus filhos e vai para Moabe. Chegando em Moabe, ele vive aparentemente bem. Porque o inimigo, quando ele quer nos tirar do centro da vontade de Deus, ele coloca banquetes lindos. Como diz os jovens, top, última moda. Ele não vai pegar coisa antiga, coisa ruim, para você não gostar, não. Ele vai pegar coisa boa para colocar na tua frente e tentar mascarar o que Deus quer para a tua vida. Agora ele chega em Moabe e ele vive ali cerca de 10 anos. Se ele viveu cerca de 10 anos, é porque ele conseguiu encontrar sustento naquele lugar. Mas ainda assim, aquele não era o lugar que Deus queria para a vida dele. Ainda assim, aquele não era o momento de ir para Moabe. Ainda assim, aquela não era a ordem que Deus deu para a vida de Elimeleque e para a família dele. Agora os seus 2 filhos se casam. Casa Malom e casa Siquilion. E se casa com Orfa e se casa com Ruth. A Bíblia diz que dado o momento da história, morre Elimeleque e morre também os 2 filhos de Noemi. Ficando agora essa mulher, que era uma mulher alegre, uma mulher que podia bater no peito e dizer: o Senhor me amou porque me deu 2 filhos homens. Eu obedeci a esse homem, eu vim com ele de Belém. Irmãos, eu quero abrir mais um parênteses e dizer aqui, que penso eu, não diz a Bíblia, que Noemi não queria ir. Porque essa mulher, ela era uma mulher especial em Deus. Penso eu que ela não queria ir para Moabe. Penso eu que ela devia fazer como você. Nós não dizemos que mulher tem 6º sentido, tem faro de leão, essas coisas assim. Penso eu que ela não queria ir, mas ela foi por obediência ao seu marido. Só que chega esse momento da história, esses homens morrem e fica essa mulher viúva e sem filhos. 3 momentos difíceis que Noemi passou. Primeiro, ter que sair da terra de Belém. Segundo, perdeu seus filhos e o seu marido. E agora se encontrar sozinha em terra estranha. E aqui eu quero abrir também um parênteses e dizer
quando Noemi se encontra sozinha em terra estranha, ela começa a ouvir falar de Belém. Ela começa a desejar voltar para Belém. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: recuar na presença de Deus não é sinônimo de derrota. Se algo começou errado na sua vida e você acha que tem que voltar lá atrás e consertar aquilo que começou errado, esse é o dia que Deus está te falando: volte e se conserte, seja com quem for, se humilha, mas vai até Ele e se conserta. E eu me lembro, irmãos, daquele filho pródigo que está escrito em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Quando ele sente vontade de pedir os seus bens ao seu pai e ir embora da casa do seu pai. Só que não passa muito tempo e ele sente falta da casa do seu pai. Assim Noemi sentiu falta de Belém. Porque, irmãos, o crente que está enraizado na presença de Deus, ele pode ir aonde for, mas ele vai sentir falta da casa do Pai. E eu quero dizer aqui para alguém, se estiver afastado nessa noite, Deus nessa noite te chama a voltar para a casa do Pai. Noemi agora vira para suas duas noras e diz a elas: voltem cada uma para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filhos. E mesmo que Deus nessa noite me abrisse a madre, não daria tempo de eu gerá-los para que se casassem com eles. Porém, voltem as duas para a casa do seu pai. A Bíblia diz que as duas disseram que não ao primeiro instante. Mas em seguir na história, ela insiste para voltarem. E agora eu encontro duas igrejas: a igreja que recua e a igreja que avança. E aqui eu entro no tema. A Bíblia diz que Orfa, ela agora se despede da sua sogra e volta para a casa dos seus pais. Essa é a igreja que tem recuado nos últimos dias, que tem recuado porque tem ouvido palavras de afronta, que tem recuado porque tem acontecido coisas que não é do teu agrado, que tem recuado porque o pastor não deu a oportunidade, que tem recuado porque o culto começou e você não tinha chegado, que tem recuado porque falaram mal de você, tem recuado por tantas coisas. Meu Deus! Mas, aleluia, em contrapartida eu vejo a outra que avança. E ela não somente avança, mas ela faz um voto com a sua sogra: eu não te deixarei. Aonde pousares o teu pé, ali pousarei eu também. O teu povo é o meu povo. Aonde passares a noite, noite fala de tribulação. Ou seja, ela estava falando para a sua sogra: quando tu passares algum problema, eu estou contigo. Será que a igreja do Senhor nesses últimos dias pode dizer isso para o teu amigo Jesus? Será que nós podemos dizer isso para ele? Senhor, eu estou contigo. Eu estou contigo ainda que a minha geladeira esteja igual ao mar vermelho, só tenha água, eu estou contigo. Aleluia! Eu estou contigo ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas, eu estou contigo. É com essa igreja que Deus conta nessa noite. Com uma igreja que não recua, com uma igreja que não para, com uma igreja que não está cansada, porque temos tantos cansaços para ir aos cultos, mas para ficar até 2, 3 horas da manhã conversando virtualmente, isso não cansa. Cadê a igreja que Jesus chamou? Uma igreja lavada, uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. Deus está contando comigo e contigo para acordarmos mais cedo e orarmos mais. Deus está contando comigo e contigo para buscarmos a Ele nos montes. Eu me preocupo com essa geração, porque se a nossa geração não ensinar a essa geração que tem que subir monte, que tem que jejuar, que tem que ir para vigília, essa geração não saberá o que é isso.
que fala: eu passo a noite contigo. Salmos 30 diz: o choro ele pode durar, ainda que ele dure. Se ele durar uma noite, tem uma coisa que é certa: ao raiar da manhã a alegria vai chegar. Ela vai chegar, ela vai bater na tua porta. Deus nessa noite está te dizendo: não recua, não pare, não olhe para trás. Aleluia, porque tem quem te guarda. É o guarda de Israel. Ele não tosqueneja, ele não dormita. Eis que quem te guarda não dormita. Aleluia. Agora Ruth vira para Noemi e diz: eu vou contigo, e o teu povo é o meu povo. Muitas vezes, irmãos, vemos certas panelinhas na igreja. Não tem aqui não. Lá em São Jorge também não tem não. Amém? Nem na igreja das irmãs, só lá no Afeganistão. Amém? Mas tem umas panelinhas que parece que é uma igreja dentro de outra igreja. O que Ruth diz para Noemi: o teu povo é o meu povo. Sabe o que ela disse para ela? Eu vou sentar contigo e vou comer no teu prato. Eu vou sentar com o teu povo, eu vou comer no prato do teu povo. Eu não quero mais ser moabita. Ei, você pode dizer isso nessa noite: eu não pertenço a este mundo. Eu não pertenço a este mundo. Eu sou do céu. Eu sou da Canaã celestial. A Bíblia diz que nós somos como forasteiros nessa terra. Estamos aqui de passagem. Contamos tantos os dias para chegar o aniversário, para chegar o dia das mães, para chegar Natal, e às vezes esquecemos de contar os dias para estar no culto desse. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O teu povo é o meu povo. Disse Ruth para Noemi: essa é a igreja que avança. E através disso, irmãos, Deus escreve uma história linda na vida de Ruth. A Bíblia diz que agora ela acompanha a sua nora, a sua sogra, e chega em Belém. Os irmãos conhecem a história. Ela vai pegar milhos na eira, aleluia, de Moabe. E diz a Bíblia que ele vê aquela jovem, aquela menina, e fica sabendo que ela é moabita. Aleluia. E quando ele olha para ela, ele diz para os seus servos: não toque nela e deixe que ela pegue as espigas melhores. Não impeça ela de trabalhar e nem mande que ela vá para outro lugar. Deixa ela aqui. Aleluia, irmãos. Quando Deus permite você entrar por alguma provação, Ele já garantiu a saída. Quando Deus permitiu, aleluia, Golias se levantar contra Davi, Ele já havia preparado contra o povo de Israel. Ele já havia preparado Davi lá no rebanho, lá pastoreando, lá onde ninguém estava vendo. Davi estava sendo preparado para lutar contra Golias. E é você que Deus tem chamado nesses últimos dias. Agora Boaz vai se agrada de Ruth. E diz a Bíblia, para encurtar a história, que ele vai até os seus parentes mais perto para saber quem seria o remidor dela. E o primeiro remidor abre mão e agora ele casa-se com ela. E Boaz e Ruth passam a entrar na genealogia do rei Davi e passam a entrar na genealogia do nosso Salvador. Deus escreveu uma história, aleluia, diferente, uma história nova, com a igreja que prosseguiu, com a igreja que não se prostrou, com a igreja que foi adiante. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu prometi que eu não ia demorar, aleluia, porque Deus fala no tempo que Ele quer, aleluia. E eu quero saber nessa noite, se tem alguém nessa noite se sentindo assim, cansado e precisando de um ânimo, aleluia, precisando, aleluia, de uma porção de ânimo, para que você venha caminhar mais uma milha na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, que você nessa noite possa fechar os teus olhos e peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser a igreja que avança. Eu quero ser a igreja, Pai, que não olha para as dificuldades.
Eu quero ser a igreja que passa a noite, o dia, a madrugada, a manhã, a tarde, que passa aos teus pés, Senhor, que passa te adorando, que passa te bendizendo. Eu quero ser a igreja que come no teu prato, porque assim como o Senhor chamou Abraão de amigo, eu quero ser a tua amiga nessa noite. Ele canta lá Bachuri Andarábia. Eu quero saber se tem alguém nessa noite querendo essa oração. Você entrou aqui triste, você até veio no culto, mas você não sabia como iria adorar. Deus nessa noite está falando contigo. Ele quer te fortalecer espiritualmente. Vem aqui na frente, pode vir, que eu sei que tem irmã aqui nessa noite precisando desse abraço. Anabacantarabachuriandarábia. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Diga pra ele, o vento tá soprando, mas é te adorando que eu vou vencer, eu vou vencer. Não se prenda no banco, mas venha, venha, porque ele quer te levar a lugares longe, ele quer te levar a lugares